Billy Graham dizia: nada mais me satisfaz. existe um vazio dentro de todo ser humano do tamanho de Deus. Só Ele pode nos satisfazer. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você em 15 minutos. Quantos tem 15 minutos? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas capítulo 8, verso 40. Lucas capítulo 8, verso 40. Aleluia. Aleluia. Estamos, como falei, com um problema santo. A nossa estrutura já não está comportando, já tem um tempo. Por isso dividimos as reuniões aos domingos. São 3 reuniões agora. Essa é a terceira reunião. Tivemos um outro problema santo, um incidente com 3 máquinas de ar-condicionado. E a equipe tem uma empresa de um irmão muito abençoado aqui também, que sempre está nos socorrendo, abençoando a obra de Deus. E ele já disse: pastor, eu vou ofertar essas máquinas. Eu já tenho lá e eu vou colocar de volta, né? Então eu sei que tem acho que a gente está um pouco de calor aqui, mas eu declaro que o vento do Espírito venha sobre você e te traga o refrigério. Amém? Tinha gente que nem estava com calor, eu falei, agora ficou com calor. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui? Levante a mão. Você que está nos visitando pela primeira vez aqui. Olha quanta gente bonita, gente. Olha isso. Sabe o que eu entendo? Que gente bonita atrai gente bonita. Aleluia. Na verdade não existe ninguém feio, existe pessoas sem a graça. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por cada pessoa que está aqui conosco pela primeira vez. Deus abençoe. Tem gente de Minas Gerais, tem gente de Salvador, tem gente online de várias partes do Brasil e de outras nações também. Faz o seguinte: quem quer ser usado por Deus agora? Quem quer ser usado por Deus agora? Então vamos lá, eu vou te dar 1 minuto para você ser usado por Deus. Você vai entrar agora no YouTube, no seu celular. Agora você vai entrar no YouTube. Vai lá, IAP Vila Matilde. IAP, I-A-A-P mudo, Vila Matilde. Você vai colocar lá inscrever. Vai se inscrever. Vai ter um sininho, você vai clicar no sininho. Você vai pegar o link dessa live e você vai mandar no grupo da sua família, no grupo dos amigos. Você vai mandar para aquele amigo depressivo que está precisando de uma palavra, precisando de ânimo. Para aquele amigo que talvez está nessa hora em uma vida onde nem ele mesmo acredita que tem saída. Deixa o Espírito Santo te usar agora. Temos vários testemunhos de pessoas que assistiram a live pela internet e foram curadas em casa. Testemunho de pessoas que receberam palavra em casa e na quarta veio para o culto e começou a servir a Deus. Maridos que não vinham para a igreja com a esposa, mas assistiam em casa, até o dia que Deus falou com eles em casa. Deus tem a sua maneira de trabalhar com cada filho seu. Então deixe Deus te usar agora. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 40. Já perdi 3 minutos. Vamos lá. Diz assim a palavra: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele era o quê? E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e aos que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele,
declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E lhe disse: tem bom ânimo, filha. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Pai, te damos graças, declaramos que essa atmosfera, esse ambiente te pertence. Espírito Santo, ministra ao nosso espírito, ao nosso coração a tua palavra. Declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Amém? Queridos, o que me chama a atenção nesse capítulo e nesse trecho que nós lemos são dois acontecimentos poderosos. Só que o contexto de cada pessoa que recebe o milagre, a cura, eram totalmente diferentes. Nós estamos vendo aqui Jesus chegando em um lugar onde a multidão já estava esperando ele. A multidão já estava aguardando Jesus. Porém, um príncipe da sinagoga, e quando falamos um príncipe da sinagoga, nesses dias em que Jesus viveu e cumpriu seu propósito na terra, o príncipe da sinagoga era alguém muito reconhecido, era alguém renomado e também que tinha muitos recursos, uma boa reputação. Era um príncipe da sinagoga, num tempo em que toda a sociedade estava concentrada na religião. Então ele era um príncipe da sinagoga. E a Bíblia diz que Jairo, que era esse príncipe, ele clama a Jesus dizendo: a minha filha de 12 anos já está quase morta, vamos na minha casa, cure a minha filha. Ele clamou a Jesus por um milagre. Jesus atende o seu pedido. E agora Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Mas a Bíblia agora conta que uma mulher, queridos, a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que, a não dizer o nome dessa mulher, ela não vinha de uma família favorecida, ela não vinha de uma família sacerdotal, ela não vinha de uma família profética, ela não vinha de uma família dos escribas fariseus. Ela era alguém totalmente desconhecida. A sua família também era uma família improvável. A Bíblia não diz o nome dela, ou seja, era alguém que não tinha identidade. A Bíblia chama ela de mulher do fluxo de sangue. A Bíblia atrela a identidade dela ao problema. A mulher do fluxo de sangue. Eu não sei você, mas quando nós vivemos uma vida sem conhecer Jesus, muitas vezes o nosso nome está atrelado ao nosso problema. Vou usar um exemplo simples. Lá vem um depressivo, está chegando um mentiroso. Não fica muito perto daquele porque é golpista. Não se aproxima muito porque é ladrão. Olha, ele não é confiável. Olha, não confia nela. Não se aproxima muito, porque muitas pessoas têm a sua identidade no mundo atrelada ao seu déficit ou ao seu problema. O problema dela era uma hemorragia, era um fluxo de sangue, e ela tentou de tudo para poder ser curada. Escute isso. Nós também chegamos em Peniel com nome. O nosso nome em Peniel era Jacó,
Mas assim como Jacó teve um encontro com Deus, Gênesis 32:30, ele disse: esse lugar se chamará Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi transformada, a minha alma foi salva. Sabe o que acontece com Jacó quando ele passa por Peniel? Ele luta com Deus. Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele se denuncia: meu nome é Jacó. É o enganador, é o que enganou o pai, é o que se aproveitou do irmão, é o fugitivo da família. Aí Deus disse: não se chamará mais Jacó, mas o teu nome agora é Israel. Eu te dou uma nova identidade. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Israel significa príncipe de Deus, geração eleita, nação santa. Eu não sei se você consegue acreditar, mas um homem que decidiu confessar o seu nome foi transformado em uma nação poderosa. Israel, ele foi o pai das 12 tribos. Vamos parar por aqui. Se quer saber mais, vai para o próximo encontro em novembro, 21, 22 e 23 de novembro. Escute isso: essa mulher também não tinha identidade. O nome dela estava atrelado, a identidade dela estava atrelada à sua deficiência, ao seu problema, à sua enfermidade. Ela tentou de tudo. Durante 12 anos ela sofreu com aquela hemorragia. 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo, gastou toda a sua herança, gastou tudo que tinha procurando ser curada. E nenhum médico, nenhum tratamento, ninguém pôde curar aquela mulher. Mas a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher, diferente de Jairo, que não era um príncipe da sinagoga, diferente dessa mulher que não estava introduzida na religião, diferente dessa mulher que ela não poderia abrir a boca, essa mulher não poderia nem se casar, porque se algum homem se casasse com ela, ele era considerado maldito por ter casado com uma mulher imunda, porque ela era considerada imunda por causa da sua doença. Ela não podia nem pedir ajuda publicamente, porque ela poderia correr o risco de ser apedrejada. Ela não tinha identidade. Mas a Bíblia diz que essa mulher fez algo diferente. Eu digo, quando nós aprendemos a fazer isso, tudo começa a mudar na nossa vida. Quantos estão aí? Diga amém. Pastor, o que ela fez diferente que nós precisamos fazer? Precisamos aprender a pregar para nós mesmos. A Bíblia diz que ela falou consigo mesma. Ela pregou para ela mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela já tinha tentado de tudo, e agora ela pregou para ela mesma. Ela deu um comando para as emoções, ela deu um comando para a alma, ela deu um comando para a desesperança. Deus está falando com alguém aqui. É noite de dar um comando para a desesperança, é noite de dar um comando para a depressão, é noite de dar um comando para o problema financeiro, é noite de dar um comando para essa situação que está atrelando ao seu nome. Se eu tocar na orla do manto, come on, eu serei curada. Agora ela prega com tanta fé para ela mesma, que ela faz exatamente conforme aquilo que ela pregou. Pastor, por que vocês reagem à palavra? Por que vocês gritam? Por que vocês pregam a palavra? Pega, parece que agarra, coloca, a oferta, semeia. Por que vocês são assim, pastor? Porque lá no Itaquerão, quando torcíamos para o Corinthians, fazíamos barulho para um time. Lá naquele forró risca-faca, fazíamos barulho no forró. No baile funk, fazíamos barulho para o diabo. No samba, fazíamos barulho para o mundo. Para Jesus, que muda a minha vida, transforma a minha vida, pode me curar, eu tenho que fazer muito mais barulho para Ele. Eu tenho que fazer muito mais barulho para Ele. Segundo ponto, somos nós que damos um comando para nós mesmos. Tem pessoas que não estão doentes, mas começam a falar que estão, o corpo entende, a imunidade abaixa e começam a ficar doentes. Provérbios 18:20. O homem colhe do fruto da sua boca, e na sua boca tem poder para a vida e para a morte.
Eu declaro que a partir de hoje você vai pregar só boas notícias para você mesmo. Você só vai pregar boas notícias na tua casa. Você não vai vir com notícia ruim. O mundo está ruim, o problema, a situação. Ei, mas eu creio em um Jesus que pode mudar toda e qualquer situação. A minha pregação é a pregação das boas novas, boas notícias, evangelho. Escute, ela dá um comando para ela. O que o corpo entende? Vai tocar na orla. Ela dá um comando para ela. Segundo a neurociência, diz que quando nós damos esse comando, o corpo começa a receber o sinal para se comportar de acordo. Aí a Bíblia diz que tinha uma multidão em volta do mestre, mas ela deu um comando: se eu apenas tocar eu vou ser curada. Adivinha o que ela fez? Correu o risco de ser apedrejada, correu o risco de ser expulsa, correu o risco de ser exposta, mas porque ela deu um comando para ela mesma, foi, meu irmão, intencional e sem poder parar, não teve limites. Ela foi de acordo com aquilo que ela declarou sobre ela. Ela rompe com a multidão, toca na orla do manto de Jesus. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Alguém para dizer: se eu tocar em Jesus, Ele vai mudar. Alguém precisa ser mudado. Alguém para dizer: se eu tocar em Jesus, a minha família também vai ser restaurada. Eu vou ser curado. Meu Deus do céu. Se eu tocar na hora do manto, eu vou ser curado. A Bíblia diz que Jesus parou. Uma multidão, Ele parou e Ele olhou e disse: alguém me tocou. Todo mundo fez silêncio. Ninguém falou nada. Quem foi maluco de desonrar o mestre, tocar na orla do manto dele? Todo mundo com medo. Aí Pedro, como líder e também sanguíneo, impulsivo: mestre, é tipo assim: mestre, vamos para a casa do príncipe da sinagoga. Por que você parou, mestre? O príncipe da sinagoga está precisando, a filha dele vai morrer, mestre. Ele disse: alguém me tocou. Pedro disse: mestre, a multidão te aperta, a multidão te pressiona, muitos estão te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Escute, aquela mulher agora, sem poder ficar quieta diante do milagre, ela disse com medo: foi eu, mestre. Ele disse: não temas, filha, a tua fé te salvou. Porque ela creu, segundo o que ela declarou sobre ela mesma. Ela tocou, e foi a fé dela que ativou o milagre. Mas o que me chama a atenção é que agora Jesus faz questão de dar uma identidade para ela. Lucas começa o relato dizendo: a mulher do fluxo de sangue, mas agora termina falando sobre ela. Jesus disse: não temas, filha, a tua fé te salvou. Termina Jesus chamando ela de filha. Porque quando eu toco em Jesus, eu não sou mais atrelado a uma deficiência, a um vício, a um problema. Eu recebo uma nova identidade. Filha, vai, a tua fé te salvou. Já acabou meu tempo. Para ou continua? Deus está vendo? Escute, o que me chama a atenção é que agora um outro príncipe da sinagoga. Gente, como tem gente que gosta de tragédia, né? Como tem gente, meu irmão, você posta uma vitória sem curtida. Você posta uma tragédia, 1.500 curtidas. Isso faz parte da natureza caída, adâmica do ser humano. Eu quero dizer para você que nós temos que chorar com os que choram, mas também precisamos se alegrar com os que se alegram. Alguém para olhar para esse irmão do lado e diga assim: eu vou celebrar com a tua vitória, eu vou celebrar com a tua conquista, eu vou celebrar com os teus sonhos restaurados, realizados, eu vou celebrar com a tua família na presença de Deus. Alguém para dizer para alguém solteiro: eu vou celebrar com o teu casamento, eu vou celebrar com os teus filhos, eu vou celebrar com você pela tua vitória.
Diga comigo assim: chorar com os que choram é compaixão. Se alegrar com os que se alegram é maturidade. Eu estou pregando para uma igreja madura nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja que não alimenta vitimismo. Eu estou pregando para uma igreja que é filha, que tem uma identidade, que é filho de Deus. Agora vem um príncipe, um outro príncipe. Jairo, para, deixa de besteira. Não vamos ocupar mais o tempo do mestre. Aí Jairo olha assim: o que aconteceu? A menina está morta. A menina morreu. Jairo começa dizendo: Senhor, vamos na minha casa, minha filha está prestes a morrer. Jairo começa com fé. Sabe o que Jesus faz? Responde à fé de Jairo. Está deixando a multidão para ir para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue vem. Toca nele. Ele dá identidade para ela e fala: foi a tua fé que te curou. Só que agora ele olha para Jairo e ele vê Jairo diferente. Porque Jairo começa com fé, mas agora ele recebe uma má notícia do príncipe da sinagoga: a tua filha morreu. Jairo começa a ficar com medo. O que foi que Jesus disse para ele aí? Não tenha medo. Não tenha medo, Jairo. Ela não está morta, Jairo. Vamos na tua casa, Jairo. Sabe por quê? Porque Deus não pode operar no meio do medo. O medo é inimigo da fé. Ele começa com fé, mas agora começa a ter medo. Jesus, não deixa o medo te dominar. Não deixa o medo roubar a tua fé. Não tenha medo, Jairo. Vamos para a tua casa, Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, está um monte de amigo falciano. Porque amigo falciano para chorar tem um monte. Para estar no meio da tragédia tem um monte. Para fazer fofoca sobre o que aconteceu de ruim tem um monte. Agora para celebrar são poucos. Mas Deus vai te dar amigos mais chegados que irmãos. Jesus olha para aquelas pessoas e ele diz: cadê ela? Aí começam a rir de Jesus. Pensa na ignorância dessas pessoas. E sabe que existe gente ignorante até os dias de hoje, que não compreende que Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Que através da fé nós acessamos os milagres que há nele. E estão rindo. Ele não sabe o que está falando. A menina está morta. Ele não sabe o que está dizendo. A menina já morreu. Começaram a rir de Jesus. Aí sabe o que Jesus fez? Todo mundo para fora. Eu não tenho muita conexão com esses tipos de pregadores que desenham um Jesus bibelô. Desenham um Jesus ursinho carinhoso. Sabe? Ai, lindo, linda. Você está no centro do coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus botou todo mundo. Você já expulsou algum fofoqueiro da sua casa? Então aprenda com o mestre. Todo mundo para fora. Primeiro motivo: quem não crê não merece ver milagre. Quem não crê não merece ver milagre. Todo mundo que não está crendo para fora. Fica só Pedro, Tiago e João, os íntimos, que viram quem era Jesus no Monte da Transfiguração, e o pai e a mãe da menina. Agora ele chega diante da menina, pega ela pela mão e diz: Talita cumi, que significa: levanta-te, menina. A Bíblia diz que o Espírito voltou ao corpo da menina e ela ressuscitou. Escute. Sabe, uma das coisas que mais me impacta em Jesus é que Jesus nunca se influenciou, se deixou se influenciar pela situação, pelas emoções. Mas Ele sempre operou por intermédio da fé e por propósito. Nós estamos falando de um príncipe que Ele estava indo socorrer. Ele para porque Ele decide curar uma mulher desconhecida.
sem identidade. Alguém precisa entender isso. Porque para Jesus não importa se é príncipe ou morador de rua. Para Jesus não importa se tem reputação ou se é desconhecido. Para Jesus não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Jesus é o nosso maior modelo a ser seguido. Ele trata os dois da mesma forma. Ele dá a mesma atenção para os dois. E para os dois ele diz as mesmas coisas. Ele diz para aquela mulher: não temas, filha, a tua fé te salvou. E agora ele diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Há um comando e um convite da parte de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Qual é, pastor? Troque o medo pela fé. Mas eu sou mais excluído, mas ninguém me conhece. Pastor, você não tem ideia do que eu já fiz. Não importa. Jesus está aqui hoje. Ele quer que você toque nele. Ou se você tiver fé como aquela mulher, você vai tocar nele. Porque a mesma atenção que ele dá para o príncipe, ele dá para a mulher rejeitada. A mesma palavra: não tenha medo, mulher, a tua fé te salvou. É a mesma palavra para o príncipe: não tenha medo, Jairo, creia somente. Troque o medo pela fé. Tem alguém nessa noite disposto a viver isso? Se coloque de pé, por favor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são os problemas, as situações. Eu não sei quais têm sido as investidas do maligno. Eu não sei quais têm sido os levantes. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se é um problema familiar. Eu não sei se é um problema consigo mesmo. Mas hoje há um convite da parte de Deus. Troque o medo pela fé. Ela rompe a multidão. Ela não teve medo de entrar na multidão. Ela correu risco, tocou nele. A fé fez com que ela vivesse o milagre. Só que por um momento o medo quis tomar ela de novo. E ele disse: não temas, não deixe o medo entrar. Porque o medo invalida. O medo paralisa. O medo quer abafar a fé. A tua fé te salvou. Eu declaro que nessa noite todo medo ficará para trás. Eu declaro em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. O Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus vai te ministrar. Qual é o nome? As pessoas estão atrelando a sua identidade. Qual é o problema? Qual é a situação? Jesus está aqui nessa noite. Mateus 18:20. Onde tiver 2 ou 3 invocando meu nome, ali eu estarei presente. Palavras do próprio Jesus. A presença dele é real aqui. A autoridade, o poder dele está aqui. Você pode tocar nele. Ou pode crer que ele vai te tocar, como fez com a filha de Jairo. Talita cumi menina, levante. Hoje é noite. Que o Senhor quer ressuscitar sonhos. O Senhor quer trazer vida aonde aparentemente parecia que não existiria. Mais esperança, mais vida. Dá-me de beber. Vamos, lance o medo fora nessa noite. Não quero mais. Que o amor de Deus venha sobre você agora. Em todos os empecilhos, todas as más notícias,
Não todas as notícias ruins, o diagnóstico médico, o WhatsApp com a mensagem do parente, a mensagem do gerente, a mensagem do sócio, a mensagem do advogado. Qual foi a notícia? Aquele príncipe quis dizer para Jairo: Jairo, esquece, não use mais o tempo do mestre, a menina já morreu. Jesus disse: não tenha medo, Jairo, creia somente.